A todos, vamos agora, na sequência dos gênios guardiães da vida, vamos falar do gênio número 15, que é o Hariel. O Hariel, como vocês estão vendo aí, vibra no dia 15 de junho, 27 de agosto, 3 de abril, 8 de novembro, 20 de janeiro. São esses 5 dias do ano que ele vibra o dia inteiro. E também, diariamente, das 4h40 às 5 horas, aqueles 20 minutinhos diários que nós temos essa vibração de uma emanação de Deus específica que chamamos de Hariel, né? É o número 15, esse gênio. Agora, o interessante desse gênio é o seguinte: influencia sobre as ciências, as artes, as descobertas e os planos de trabalho. Nós estamos falando aqui em síntese da criatividade. Arte, ciência, planos, ideias, etc., é a criatividade, na verdade. Podíamos resumir assim, para entendermos esse gênio de uma forma mais completa, né? Ou seja, essa emanação dá à pessoa a condição de buscar novos horizontes. O que é a criatividade? É quando a nossa mente está aberta para a janela cósmica, com as infinitas possibilidades cósmicas. Porque isso é um infinito, isso não tem onde parar. Ah, agora eu tive uma criatividade e vou parar por aqui porque não tem mais nada para criar. Isso não existe. A própria criação divina, que nós chamamos de criação divina, por quê? Porque essa totalidade que nós chamamos de Deus, ela cria todos os movimentos que vão se ajustando e vão progredindo, enfim, dentro de princípios básicos da própria natureza, né? E você vê que não para nunca, né? Então, a própria natureza é uma criação, né? E você vai ter criação em tudo que você faz na vida, tudo tem uma maneira diferente de fazer. A gente, quando fica bitolado, a gente fica, como eu digo sempre, você já deve ter me ouvido falar em outros vídeos, você fica como que dentro de uma sala com uma janela enorme, que dá para uma vista maravilhosa, mas você está encostado na sacada de costas, olhando para dentro, né? Você não está olhando aquela infinitude que está à sua frente. Aí, quando você se vira para olhar para essa janela, então é o que eu digo, você se abre para as infinitas possibilidades cósmicas. Aí a tua vida muda. Porque você vai ver que aquilo que a gente pensa hoje de um jeito, amanhã você vê de outro. Às vezes você pensa que uma determinada coisa qualquer, objeto, está te fazendo mal porque você acha que ele está ali à toa, aquilo ali não serve para nada, e daqui a pouco você anda e descobre uma nova atividade para aquele objeto, para aquela coisa, ou a maneira de fazer, porque a gente tem os métodos e processos, que são sempre. A gente aperfeiçoa métodos e processos com a observação e a criatividade. Então a criatividade é isso aí. Esse gênio Hariel é pleno de criatividade. Você, quando quiser fazer alguma coisa, os artistas, por exemplo, seja ele de qualquer setor artístico, por exemplo, um artista de teatro, ele tem que trabalhar aquele personagem, ele tem que se despersonalizar para entrar na personalidade do personagem, para que ele faça uma boa representação. Ele não pode ter a sua personalidade interferindo no personagem. Esse aqui é o grande mérito do artista, né? O bom artista é aquele que ele tem uma cara para cada personagem. Você não consegue reconhecê-lo a mesma pessoa, embora não tenha nenhuma máscara, nenhuma mudança da sua fisionomia, mas ele tem a característica que ele absorve do personagem. Ele passa a ter os trejeitos do personagem, ele passa a ter tudo isso. Mas isso vem também de uma criatividade, né? Quer dizer, de como ele deve fazer isso, né? E aí, ele, quando vibra o Hariel, essa criatividade desperta nele. E ele então vai fazer uma representação de uma forma mais perfeita da personalidade. O artista também, pintor, por exemplo, escultor, ele quer fazer uma peça, uma arte qualquer, uma pintura qualquer, aquilo vem na mente dele.
porque é uma criatividade. Essa é criação pura, né? Ele tira do nada, ele, se for um pintor que está, digamos, copiando uma imagem, aqueles que pintam as imagens, ele pode ter a criatividade na forma de apurar a cor correta. Aí ele vai aprendendo com o trabalho dele. Mas isso aí não é só ele ter uma racionalidade de como fazer a mistura adequada da cor, a quantidade que vai botar no pincel, nada disso. Isso faz parte que vem intuitivamente. E aí é que quando a gente fala em intuição, a gente fala no plano astral, no plano superior, no que hoje a ciência já está captando isso com vamos dizer, até o sistema genômico, né? Já está se vendo que existem genes que atuam num sentido mais de outras dimensões, né? Quer dizer, ele tem a conexão com outras dimensões e já está havendo estudos confirmando isso, né? Então, não estou falando nada aqui que, inclusive, não esteja também com um viés científico, que todo mundo acha que ciência e religião estão separados. Quem fala isso não conhece nem de ciência nem de religião, porque elas estão intimamente ligadas. Apenas um dado momento da história, houve, do cartesianismo para cá, uma ideia de que só o que é científico é válido. Mas o científico não conhece tudo, né? A gente sabe disso. Mas vamos dando vamos dizer, usando esse discurso do científico para colocar uma ideia de que é científico você entender o plano astral. Até mesmo por isso. Aquele que se diz afeto a tudo que é científico e acha que o astral é diferente do científico, está por fora. A gente sabe que primeiro se concretiza no plano astral, ou seja, é o seu pensamento. Pensou uma coisa com muita fé e amor no coração, com muita vontade de ver aquilo acontecer, você está criando magneticamente aquilo que você queria. E exatamente do jeito que você pensou, vai acontecer no plano físico. Então, não ache que isso aí é coisa à toa, não. Isso é ligação magnética. E o magnetismo já é dominado pela ciência. A gente sabe que o planeta Terra tem o eletromagnetismo, né? Então, do norte para o sul é o magnetismo, do leste para o oeste é a eletricidade. E essas energias se encontram, né? Formando uma cruz imissa que se chama eletromagnetismo do planeta, que envolve o planeta, né? Então isso é muito importante. A gente não pode colocar essas coisas fora, não. E aí você entra com a parte mental e as intuições vêm, e a intuição é a ligação que nós temos do mental com essas energias que eu chamo de cósmicas, né? Eu falo cósmica para dar a dimensão que ela tem, de infinito mesmo, entendeu? E isso é importante. Então esse gênio Hariel, ele tem muito a ver com essa parte, influencia sobre as ciências, as artes, as descobertas e os planos de trabalho. Então, fechamos aí a questão da criatividade, né? Aliás, um escritor chamado Levitt, ele definiu o marketing, que todo mundo falava sempre mais, hoje até que fala menos, mas o marketing está em tudo, né? Você fazer uma apresentação. Ele dizia que marketing é encontrar novos usos para antigos produtos e novos produtos para antigos usos. Isso é pura criatividade. Então, quando você tem criatividade, você sabe o que fazer com qualquer coisa e criar um uso para ela, né? Isso é muito bacana, é bom a gente desenvolver essa capacidade também, porque isso a gente vê isso que eu falei, quando a gente cria uma coisa desse tipo, você vê as infinitas possibilidades. E às vezes você apenas não se deu o trabalho de buscar fazer alguma coisa com aquilo que você fazia antes, ou melhor, aquilo que você fazia, de repente tem outra utilidade, e você só pensa numa utilidade. É o tal do objetivo. Aliás, essa palavra objetivo me incomoda um pouco, porque quando a pessoa diz eu sou muito objetivo, eu fico preocupado que ele é muito bitolado.
O objetivo ele tem que ter um sentido imediato, é o sentido para resolver. É o que eu falo aqui, eu tenho que viajar, eu tenho que comprar a passagem, então eu planejo objetivamente o que eu vou fazer. Não adianta eu chegar lá no guichê para comprar a passagem, se eu vou pessoalmente, agora tem internet também, não adianta eu ir para a internet, deixei o cartão de crédito em casa, não compro pela internet. Aí resolve ir lá comprar no guichê, esqueceu a carteira em casa, não tem dinheiro, nem cheque, nem nada. Aliás, cheque eles não aceitam, aceita só dinheiro, né? Aí você não comprou a passagem do ônibus ou do que for, né? Porque você não vai comprar, moço, me dá minha passagem que eu venho aí depois pagar. Isso não existe. Então você precisa objetivamente planejar. Você comprou a passagem, o objetivo se encerrou ali. Agora, o subjetivo é eterno. O subjetivo, você vai ampliando os teus horizontes, aí você cada vez mais sabe e se conscientiza do infinito do cosmo e da eternidade do tempo. Olha só que bacana. Mas porque você não foi objetivo. O objetivo não consegue ver a eternidade do tempo, não consegue, às vezes, viver o agora, né? E não consegue ver o infinito do espaço, porque ele olha aquilo ali que interessa a ele, ele se preocupa com aquilo que o circunda, né? Então ele fica limitado. Então, quando uma pessoa fala para mim que é objetivo, ele se limita. Porque às vezes você está numa reunião, aí chega o que organiza a reunião e começa com esse papo. Olha, gente, vamos ser muito objetivos. Perfeito. O que nós vamos fazer? Cada um vai fazer uma conta para ver quanto que vai dar determinado projeto aí que vai precisar. Então, traga cada um seu número. Aí é o objetivo. O que se quer é apenas um número. Agora, se você vai fazer uma reunião para ver se de repente aquele projeto não tem a menor importância, não adianta você ser objetivo para ver o custo do projeto. De repente, o subjetivo demonstra que aquele projeto não presta e outro tem que entrar no lugar dele. Olha só como é que a reunião objetiva pode ser ruim e uma subjetiva pode trazer novas ideias. Porque aquele cálculo a gente pode fazer e depois não precisa fazer reunião para todo mundo apresentar uma coisa que é a mesma coisa, né? Quer dizer, tem o objetivo, né? Então, tem gente que faz reunião objetivo que perde tempo com a objetividade. Se é objetivo, era só passar um e-mail para cada um, me informa esse número, esse número, esse número. Depois quem vai ser o chefe ali vai reunir os números, acabou o objetivo. Não precisa reunir, ficar... Porque é perder tempo mesmo. Agora, o subjetivo não. Vamos descobrir se esse projeto realmente vale a pena. Aí as elucubrações são importantes. Uma opinião que parece desgarrada ali daquele objetivo, ela traz um insight e que vai nos fazer ter outro projeto. Olha só como é que pode ser. Então, gente, o universo é muito amplo para a gente achar que domina o conhecimento com os parcos conhecimentos que nós todos temos, né? Por mais que a gente saiba das coisas, a gente sabe muito pouco, viu? Não tem ninguém que é sabido demais e que pode se dizer eu sei, eu sou tal. Aliás, o mundo acadêmico é pleno disso aí. O que você mais encontra é o peito estufado, que eu sou o doutor não sei de onde, eu fiz a tese não sei das quantas, eu ganhei o prêmio não sei de quê. Mas e daí? O mundo continua rolando, os conhecimentos continuam chegando, e se eu ficar parado naquele diploma que eu tive há não sei quantos anos atrás, eu vou continuar parado no tempo. O tempo anda e a gente tem que andar junto dele o mais possível, né? E viver o momento presente, não esqueça disso. Agora, esse gênio, o Hariel, ele, além disso que eu falei, dessa questão da criatividade, ele dá o amor fraternal e protege as pessoas de bons sentimentos, ensina a dar mais e a desejar menos. Ou seja, esse gênio, eu acho que foi o gênio dos essênios, porque os essênios era aquele povo que criou o sentido de irmandade, e a irmandade, eles que criaram essa expressão, somos irmãos. Eles tinham uma sociedade verdadeiramente comunitária, uma sociedade em que todos eram todos por um e um por todos. Aquele sentido dos mosqueteiros,
né, era dos essênios. Ou seja, eles viviam em função do outro, do amor ao próximo. Então, o amor é o outro, não pode ser nós, né, nós mesmos. Né? Tenho falado isso em outros vídeos aí que vocês vão ver. Amor é o outro, é a luz que nós temos e que doamos ao outro. Amor é doação, amor não é troca. E esse gênio, como você vê, ele ensina a dar mais do que receber. Isso tem a ver com a máxima do Divino Mestre Siddhartha, que é o mestre, nosso mestre espiritual, que diz, ele tem 3 máximas, né? Aquele que mais serve é o que melhor será servido. E a gente deve, por isso, servir sempre mais e cada vez melhor. E a terceira máxima é quem não entende, atende. Porque quando a gente chega num ambiente, a gente às vezes chega cheio de arrogância, que sabe mais que os outros, que não sei o que, tal. E se tiver um pouquinho de humildade e ouvir, você vai ver que às vezes aquilo que você achava que era, não era. Porque não é objetivo, é subjetivo. Né? E esse amor fraternal, e também as pessoas, obviamente, de bons sentimentos, são essas que tratam da sua vida com essas máximas aí. Ou seja, quer fazer pelo outro. Né? Hoje nós tivemos uma sessão solene aqui na Ordem e eu comentei sobre a criança índigo. Essa criança índigo que tanto falam, você já começa a perceber desde que ela é pequenininha, que começa a balbuciar as primeiras palavras, começa a mostrar suas atitudes, elas têm uma atitude altruísta desde pequenininha. Ela divide brinquedos com as outras, ela se preocupa com o outro, ela está sempre atenciosa com outros desde aquela idade, porque ela já nasceu assim. É um espírito iluminado, então ele tem uma luz própria, né? E quando crescer, óbvio, vai se dedicar a alguma causa que é para o outro, para os outros. Né? Então, esse gênio, ele cuida muito disso. Né? E também ele deve cuidar da gente ter no nosso ambiente, na nossa cidade, país, estado, o que for, um sentido de políticas públicas voltadas para o próximo. Quem tem a vibração desse gênio não admite ver a pessoa faminta, pobre, entendeu? E também aquele sentido um pouco escravocrata de achar que um cobertor vai resolver o problema daquele pobre. Não, a gente tem que ver que o pobre tem que sair de ser pobre por políticas públicas. Por mais que a gente faça, a gente está fazendo bem e tal, não sei o quê, mas a gente deve brigar para que seja lá qual governo tiver, seja lá de direita, de esquerda, de centro, de meio, do alto, do baixo, isso aí eu não quero nem saber, porque eu não entro nesses ismos aí. Né? Tem capitalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo. Você pode me apresentar qualquer ismo, que para mim nenhum deles presta, se eles admitirem uma única pessoa naquela comunidade, naquela sociedade, naquele país, que passe fome, não tenha direito a estudar, que não tenha condição. E eu não estou aqui vendendo peixe para nenhum ismo, não. Eu acho que devia ser obrigatório políticas públicas que cuidem das pessoas que não têm. E dar chance a elas de se educar, de se alimentar. Porque o que vai acontecer? A gente não pode dizer que a gente é altruísta, que a gente é pessoa do bem. Olha só, muita gente diz, não, eu sou do bem. Mas peraí, você é do bem, mas admite que uma pessoa passe fome e coloque ela apenas como um número de estatística? Isso não é certo. Então a gente tem que buscar, independente do governo que estiver. Eu não estou falando aqui em nome de ninguém, nem quero saber. Eleito um governo, o povo todo tem que brigar para que as políticas públicas de defesa das pessoas que estão verdadeiramente carentes, elas tenham condições de vida. Aí sim nós vamos usar um critério que é o mérito de cada um. Aquele que tiver mais mérito vai ganhar mais, vai ter mais chances e tal. Mas se a gente não tiver igualdade de oportunidade, nós todos, cidadãos do país,
estaremos cometendo uma grande injustiça. Porque não podemos deixar que os governos não se atentem. Você pode ver que as grandes sociedades do mundo, você pega a Inglaterra, Finlândia, e todos são capitalistas, cada um tem um sistema lá mais diferente do outro, mas todos eles têm as políticas de atendimento às pessoas e não permitem que as pessoas atinjam um patamar de miséria na vida. A gente vê a Finlândia, a Noruega. Se vocês estudarem esses países que já tiveram em situações muito críticas, né? Eu, se não me engano, acho que é a Islândia, que demitiu todo mundo e resolveram se juntar, fazer uma assembleia do povo para que as políticas sejam resolvidas a favor do povo todo deles lá. E se tornaram um país bastante avançado, sem miséria, sem essa coisa toda. Então, gente, isso aí que eu estou falando, isso eu já falei também, essa questão da política, né? É um grande equívoco que está sendo cometido, uma propaganda nefasta que vem de fora, em que coloca os políticos todos numa mesma cesta, e a gente se esquece que os políticos financiados por esses grupos não são políticos, são bandidos, são pessoas que estão sendo financiadas para fazer o jogo deles. E muita gente, obviamente, temos aí uma situação de desinformação, batem palma e aí ficam achando que todo político é assim. Não. Quem faz o político é o povo. Nós todos somos culpados se esses políticos que estão aí não prestam, porque eles são financiados, a gente ainda vota neles. Então vamos ficar de olho. E outra coisa, sabe qual é o grande erro da população com isso? Não é nem quando ele vota errado, é quando eles esquecem quem votou. O que é mais comum é se eu perguntar a cada uma estatística aí de 100 pessoas, 90 não vão se lembrar em quem votou para deputado nem para vereador. Lembra mal e porcamente senador e, óbvio, governador, presidente, é fácil lembrar, porque está naquela discussão e fica a discussão, digamos, fulanizada, né? Você vota no fulano ou no Beltrano, mas esquece de ver o que o fulano e o Beltrano têm de suas políticas e depois você cobrar deles. Então, a política é uma coisa nobre. E espiritualmente, eu digo para todos, entrem todos na política. Sabe qual é o meu sonho de consumo em termos de Brasil? É ver os 207 milhões de habitantes todos fazendo parte de um partido político. Todos. Para ir lá dentro do partido, na base do partido, combater aqueles que vêm se candidatar financiados por grupos. Porque esses não são políticos. A política é uma coisa divina, uma coisa nobre. Então, é importante que todos sejam conscientes de que a política é que nos traz o bem-estar. Não adianta esses caras com aquele sistema que fala de anarquista, acabar com o Estado, acabar com tudo, porque não existe isso. Ninguém tem uma sociedade organizada sem um governo para organizar a sociedade. E o governo é feito por todos nós. Mas eu não vejo. Eu acho engraçado a turma dizer que vai anular o voto. Isso para mim é um absurdo. Anular voto por quê? Você tem que participar. Vota e cobra daquele o tempo todo do que ele está fazendo. O que ele falou que ia fazer? Se ele não tem plano nenhum, não vota nele, porque esse cara não presta. Mas se ele tem um plano, seja de direita, de esquerda, de centro, do alto, do baixo, não importa. Você concorda com a ideia dele, vota nele. Agora, se ele fizer uma coisa contrária ao que você acreditou que ele ia fazer, você vai lá e faz barulho para tirar ele. Ou seja, nós sofremos muito mais pela nossa omissão política do que por causa de maus políticos. A pedagogia é a seguinte: nós é que fazemos os maus políticos, porque nós não damos importância à política como uma coisa divina, uma coisa nobre. A política é uma coisa para quem tem... As pessoas que se dizem do bem tinham que ter obrigação, se são do bem, estar na política. E estar na política é participar de debate, participar em mídia social, o que for,
dando a sua ideia, entendeu? Mas não é confrontando com as pessoas, eu sou Flamengo, outro é Fluminense. Então um diz que não gosta, o Flamengo nunca vai ser Fluminense, o Fluminense nunca vai ser Flamengo. Isso é coisa de futebol. Agora, na política, não. Na política, ela é tão nobre que o que devia haver é discussão de ideias. Não entre nessa discussão boba de fulano é ladrão, Beltrano é ladrão, Cicrano é isso, Cicrano é mais ladrão que o outro Beltrano. O meu Beltrano é menos ladrão que o seu Cicrano. Isso não é política, gente. Isso é politicagem. O povo está caindo na politicagem enganado pela mídia que faz a mesma politicagem. É o interesse da vez que ela vai beneficiar. Então, o que nós temos que fazer como espiritualistas, como pessoas do bem, como pessoas que acreditam em algo maior, é participar da política. Eu queria ver o meu sonho, você acabar de ver esse vídeo, não sei se você vai ver de manhã, de tarde ou de noite, você escolher o seu partido político e ir diretamente se inscrever naquele partido que você acha que é interessante. Mas olha, não é se inscrever, é participar das reuniões. Aí você chegou lá, viu que esse cara aqui tá puxando a brasa. Aqui nesse partido só tem os figurões do partido que ficam aparecendo. Eles não deixam ninguém mais aparecer. Esse aqui já é deputado há 10 anos. Vamos tirar esse cara. Porque se ele é há 10 anos deputado e não tomou... e aí você começa a ver, peraí, esse partido tem um programa... Primeiro você vai ler o programa do partido, para ver se você está de acordo. Aí você lê o programa do partido, está de acordo, entra para o partido e não deixa que os dirigentes façam outra coisa. Porque o que está acontecendo hoje? Os partidos viraram coisa de negociata de dinheiro. Vota para votar isso, ganha para votar aquilo. Os lobbies, que é proibido no Brasil, eles são enormes. Está todo mundo sendo comprado. Mas esses caras que estão aí não são políticos. Então não vamos falar a idiotice de fechar o Congresso, de fechar não sei quem. Nós estamos dando vaso à nossa incompetência. Fechar o Congresso é incompetência. E tem uma outra burrada que estão fazendo aí. É a turma dizendo que tem que diminuir a quantidade. Gente, se diminuir a quantidade, vai ficar mais barato para a turma comprar. Não pense você que vai eliminar A, B ou C porque diminuiu, não. Pelo contrário, vai favorecer quem é comprado, que é menos gente, mas mais fácil. Se eu tenho que comprar 500 e poucas pessoas e amanhã eu resolvo que só vai ter 200, fica mais barato. Aqueles que compram esses deputados, vai ficar aí só vai ter bandido. Não pense você que resolveu, não, piorou. Então nós não temos que pensar em aumentar, diminuir deputados, isso não faz a menor diferença. O que nós temos que fazer é entrar nos partidos, dentro do partido combater a corrupção, porque é dentro do partido que começa a corrupção. Ou você acha que essa turma de partido A, B e C, veja que eu não estou falando nome de ninguém, partido de ninguém, serve para todo mundo. Então, olha só, você não vai ao partido, mas fica de fora repetindo, feito papagaio de pirata. Olha, o cidadão que renuncia à sua cidadania, sendo papagaio de pirata, ele está contra as leis divinas. Porque ele primeiro está repetindo o que não conhece. Está simplesmente repetindo. Ele escutou uma coisa, sai repetindo, mas não estudou, não viu, não se aprofundou. Então esse é um papagaio de pirata, porque ele está indo atrás de um pirata. Falou qualquer coisa e ele sai repetindo. Aí daqui a pouco ele está discutindo com o outro, mas não diz não dá um parecer de alguém que estudou. Ele dá um parecer porque alguém falou e ele repete. Aquela repetição, papagaio só repete o que escuta. Você é papagaio de pirata? Faz uma meditação e vê. Se você é papagaio de pirata, pare agora. Porque você está fazendo um desserviço a você mesmo. Você está dando o que eu gosto de dizer, tiro no pé. Então, entre para um partido político e lá de dentro coloque a sua espiritualidade. Eu quero o bem. Não importa se você é para um lado ou para o outro. Não importa. Mas defenda dentro do partido aquilo que você acha. E se você realmente é do bem,
não deixe que a corrupção de dentro do partido seja proeminente. Movimente lá dentro, participando, para aqueles que estão dirigindo o partido sair. Olha, se nós tivermos... Aí fala, mas tem muito partido. Não é o problema de ter muito partido. É o problema de que cada partido é dominado por um grupo, porque ninguém entra no partido para combater esses grupos. Porque se os 30 partidos que nós temos fossem 30 partidos que tivessem um projeto, um plano, e defendesse esse projeto, esse plano, seja ele qual for. Eu não quero aqui entrar em méritos de economia, disso, daquilo, o que é melhor fazer, o que não é melhor e tal. Então, esses partidos têm que fazer o que eles estão ali no programa dele. Ah, mas eu cheguei no partido, não tem o programa dele é só 3 linhas, não tem mais programa nenhum. Então, saia desse partido, porque aí isso é um negócio de má fé. Ele tem que ter o programa e cumprir o programa. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é política no sentido espiritual. Política é uma coisa nobre. Seja um político, não é candidatar nada. Ah, mas eu não gosto de candidatar, não quero ir para Brasília, não quero ir para onde. Não tem problema. Participar politicamente não é ter cargo político. Participar politicamente é influenciar pelas bases dos partidos aqueles que você julga que estão aptos a... E você vai vê-los pessoalmente. O dia que eles se elegerem, você está no pé dele. A oposição tem que começar dentro dos partidos, não é um partido contra o outro, e eles formando verdadeiros grupos contra os interesses gerais da população. Nós temos que ter oposição dentro dos partidos. E aí, minha gente, vocês estão me vendo aqui espiritualmente falando, é puro espiritualismo que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando política, não estou dizendo em quem votar, que faz A, B ou C. Eu estou falando que você, por ser alienado, por não participar, você está dando ao outro, seja ele quem for, o direito de decidir sobre a sua vida. Depois não adianta reclamar, dizer que a culpa é de A, a culpa é de B. A culpa é sua, a culpa é nossa, quando a gente não participa exatamente do sistema político. Aí sim, você vai ver, o dia que os 200... Olha meu sonho de consumo em termos de Brasil. O dia que os 207 milhões de pessoas, e eu incluo todo mundo, porque o filhinho de 10 anos leva ele para ir com você nas reuniões. Porque assim já vai pegando a vontade de participar. E se você tem realmente um sentido de liderança, de espírito público, etc., não tem nada de errado você se candidatar. E tem que ganhar bem também, não é o que você vai ganhar ali que vai matar o país, não. O que vai perder o país é o que você vai fazer com o seu mandato, quando você se eleger. Agora, nós estamos deixando hoje nós estamos vendo que realmente, infelizmente, o Brasil tem poucos políticos que são verdadeiramente políticos. São todos empregados dos grupos que financiaram eles. Mas por que eles estão lá sendo financiados pelos grupos e conseguindo coloque a candidatura? É por causa que você deixou, porque você não entrou no partido. Se faz parte do partido, não vai a reunião nenhuma, não adianta. Não adianta ir para a praia e deixar o povo resolver a sua vida por você. Então, gente, o que eu estou falando aqui é espiritualidade. Coloque, por favor, não acredite em mim, não concorde comigo, não. Mas medite, reflita e veja o que é política. Entre para a nobreza da política. Só depende de você. Então, nós estamos num momento difícil no nosso país, realmente, mas vamos entrar para a política, todos nós. É melhor que passeata. A passeata demonstra um lado, mas o que você tem que mostrar é o lado da sociedade que você vive. Entre no partido, brigue pelas suas ideias, confira se o estatuto do partido, o programa que ele tem, é aquele programa que está sendo trabalhado, ou se é um programa que você está contra. Aí procura um partido que tenha um programa que você esteja a favor. Mas, uma vez tendo um programa, comece a fiscalizar aqueles que ganharam cargos, aqueles que estão ali para disputa de cargo. Aí é que está. Se você, com um grupo grande, entrar num partido, você toma o partido, sabia? Faz o seguinte, pega um partideco desse, olha só a ideia que eu estou dando. Você tem 100 amigos, reúne os 100 amigos, vamos dizer, olha gente, vamos tomar de assalto
partido A, B ou C. Não é os grandes, os menores, que estão fazendo politicagem. Você cadastra esses 100 amigos teus com a ideia positiva, espiritual de fazer o bem para a sociedade, à luz das ideias que você tem. Eu não estou entrando aqui em mérito político. Mais uma vez eu afirmo, o que você pensar. Eu quero que a sociedade se organize desse jeito. Esse partido está de acordo. Então eu vou entrar lá. Aí, quando você entrar, o voto seu vai ter que valer igual dos outros. O partido tem uma frequência, pode estar certo, esses partidos menores, se forem 30 pessoas, é muito. Mas você entra no partido com 100. Nós vamos mudar o Brasil. Porque os partidos vão ser ocupados por pessoas interessadas em melhorar o país. Aí nós vamos ter o país que a gente merece. Aí sim, se a maioria ganhou para um lado, ganhou para o outro. Mas todo mundo está participando, está discutindo. A maioria quis aquilo. Então o que perdeu trata de respeitar o que ganhou. Só isso. E aí você vai ver. Mas se todo mundo fizer isso. Então, eu queria que você ficasse com isso na cabeça. O primaz da ordem, né? Ele tem um sonho dourado que parece que é uma utopia, mas não é. Basta a vontade de cada um. Que todo mundo se cadastre nos partidos. É a melhor passeata que a gente vai fazer. Seja lá para que lado for. Mas não entre no partido com esse fla-flu. Não é isso. Isso não é política, isso é politicagem. Entra para o partido com ideal. Meu ideal é esse. Meu ideal de país, de sociedade é esse. Eu vou brigar para que isso aconteça, dentro de um padrão que eu acho que deve ser. Aí nós temos uma diversidade de pensamentos. Aí nós temos que estudar filosofia, aí nós temos que estudar política, temos que estudar geopolítica. Então a gente também tem que estudar, para não entrar como um ignorante nessa história. Mas a gente precisa estudar. Então, você vai ver que a gente muda o país. E olha, a gente acaba falando muito na grandeza da política e a gente parece que não está falando do Hariel, mas você olha essas influências que ele dá, que protege as pessoas de bons sentimentos e ensina a dar mais e desejar menos. Ensina o amor fraternal. O que é amor fraternal? É você aceitar o outro como o outro é e as pessoas como elas são. E voltando à política nobre, a política espiritual, você vai respeitar o outro pela ideia que ele tem, não vai considerá-lo isso ou aquilo, não vai taxá-lo disso ou daquilo, não vai menosprezá-lo porque não pensa igual a você. Mas se você pensa diferente, você então no seu partido que vai pensar como você, porque você está lá se aliando a um programa e obriga a cumprir o programa. Porque esses grandes caciques de partido fazem o que querem, porque o resto é alienado. Tem meia dúzia que aparece e é aquela meia dúzia que manda. O resto fica lá em casa. Isso parece até reunião de condomínio. Você que mora em prédio, quantas reuniões de condomínio você foi? Aí já começa por aí. Se você em casa não é capaz de dar ao seu prédio que você vive a participação, como é que você vai falar do Brasil? A gente participa das reuniões de condomínio. Quem mora em casa não sabe bem o que é isso, mas quem mora em prédio sabe. Geralmente costuma-se dizer que o síndico rouba, mas ninguém vai à reunião de condomínio para tirar o síndico. Aí o síndico se repete. Por quê? Porque é pouca gente que vai. E a política nobre começa onde a gente mora. Então, se você não pode ir, vai alguém da sua casa, tem que estar até alguém lá. Eu, por exemplo, não posso participar de reunião de condomínio, porque a ordem, as reuniões são todas à noite, e eu, como primaz, preciso participar das reuniões, das sessões, etc. Aulas, né? Que a gente tem muita aula na Ordem da Coroa, e isso tem tomado o tempo, e à noite, né? Raramente uma sessão, uma reunião de condomínio coincide com um dia que, eventualmente, eu não tenha atividades na Ordem da Coroa, né? Então, gente, é isso aí. Eu quero que vocês leiam bem esse gênio 15, Hariel, e busquem observar isso. E olha, vai dormir hoje, se você está vendo mais à noite, se está vendo de dia, vai meditando sobre isso, pensa assim, pô, eu quero participar da política, e começa a estudar os partidos e escolha um. Agora, sabe o que eu acho também que é interessante? Escolha o partido mais bandido.
Porque se você entrar com 100 pessoas, você tira os bandidos. E o partido passa a ser um bom partido dentro de uma linha de pensamento. Mas ninguém vai, eles continuam dominando e ficam ganhando a negociação dos votos lá, não sei o quê, um compra não sei quem, aí vem a turma de fora que quer dominar o nosso país, que a gente sabe disso, e compra todo mundo, aí tudo é comprado, tudo é feito nessa base, aí começa uma politicagem danada, mas aí não é política, certo? Então política é nobre, politicagem é coisa deplorável. Espiritualmente, nada a ver. Então, já conversamos demais, mas reflita. O meu mais profundo namastê.